Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso, e todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos? Porque lhe dei um filho na sua velhice. E cresceu o menino, foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho dessa serva não herdará com meu filho Isaque. E pareceu esta palavra muito mal aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente. Mas também o filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua semente. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, tomou o pão, um odre de água, e os deu a Agar, pondo-a sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a, e ela foi andando errante no deserto de Bérseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, assentou-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço, pega pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água. E foi-se e encheu o odre de água e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço que crescia e habitou no deserto e foi flecheiro. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Amém? Meus irmãos, nós louvamos a Deus nesta noite por mais esta oportunidade de participarmos do culto de ensino da Palavra de Deus. No domingo eu falava aqui com os irmãos sobre a mídia da igreja, e eu quero dizer para os irmãos que os 2 últimos cultos de ensino, esse ensinamento foi parar no nosso canal no YouTube, e cada um desses vídeos está atingindo já 50 mil visualizações. Então é sinal que as pessoas estão interessadas em aprender. Amém? Então vamos continuar nesse projeto, aprendendo a Bíblia no pé da letra, irmãos, tá certo? Nós hoje temos aqui a missão de falarmos sobre o capítulo de número 21. O texto do capítulo 21 traz 3 reflexões para nós aqui nessa noite. E nós vamos falar das 2 primeiras. A primeira reflexão que a Bíblia traz no capítulo 21 vai falar sobre o nascimento de Isaque. A segunda reflexão, a partir do versículo 14, vai falar sobre a despedida ou despedimento de Ismael. Antes de entrar nesse texto, eu estava hoje dirigindo e falando com o Espírito Santo de Deus e dizendo: Senhor,
Eu preciso de um norte para ensinar ou para iniciar o ensinamento sobre esses assuntos. E o Espírito Santo de Deus falava no meu coração que uma coisa, quando chega, outra precisa ir embora. Ou algo precisa sair para algo chegar. Não dá para ter duas coisas na maioria das vezes. Eu estou falando sobre o estabelecimento do plano original. Qual era na vida de Abraão o estabelecimento do plano original? Deus, ele fez uma promessa e disse: da tua descendência eu vou gerar e vai ter uma grande nação. Este seria o plano original. Sara, por sua vez, ela criou um plano paralelo ao plano de Deus. Um plano paralelo porque ela não esperou o momento que Deus tinha preparado para honrar a vida deles. Então ela chama Agar, que era a serva egípcia, e fala com Abraão para que ele se deite com ela, para que a descendência continue. E Deus não queria uma descendência com uma linhagem egípcia, porque biblicamente Egito não é lugar para o cristão. Então o Senhor, ele permitiu que isso acontecesse, mas na hora certa ele estabeleceu o seu plano. E a verdade é que enquanto o crente, enquanto o servo de Deus estiver caminhando no plano B, no plano estabelecido pela sua vontade, no plano estabelecido pela tua falta de paciência de esperar o plano original de Deus, o plano de Deus não vai se estabelecer. Então eu quero dizer para nós aqui nessa noite, nós precisamos deixar os planos que arquitetamos pela falta de paciência de esperar, para que Deus coloque em prática o plano original que Ele tem para nossas vidas. Enquanto a gente estiver segundo o que nós achamos, segundo o que nós pensamos e segundo o que nós queremos, nós estamos travando o querer de Deus nas nossas vidas. Então, vai chegar uma hora na vida da igreja que alguma coisa precisa sair para outra chegar. Amém? Nós temos aqui o texto fazendo menção sobre a visita que o Senhor ele faz a Sara. E o texto ele é muito importante, que diz assim: o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. Então nós observamos que o tempo de visita, ele é o tempo de Deus, quando se trata da visitação de Deus. É por isso que eu sempre estou falando aqui nessa igreja, crente não tem que andar atrás. Quando Deus quer falar, Ele manda o profeta bater na porta. Quando a gente fica atrás de reveleiro, a gente ouve o que a gente não quer ouvir e a gente ouve coisa que não dá certo. E quando Deus ele quer falar, Ele fala no sonho, Ele fala na Bíblia, e Ele manda alguém na sua casa bater na porta e dizer: eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Quando é de Deus, a gente não tem que ficar correndo atrás. Eu vou lá na igreja, lá na vila fulano de tal, porque vai ter um pregador revelador. Para, isso não é de Deus. Todos os profetas na Bíblia, Deus dizia: vai até Jerusalém, vai até Jericó, vai até a Babilônia, vai até
o rei fulano de tal. Então Deus, ele ordenava que o profeta fosse. Deus nunca mandou o povo ficar procurando profetar. Na Bíblia não. Então nós observamos que Deus, ele tinha aqui um projeto, e nesse seu projeto Deus, ele fez conforme ele tinha falado. Irmão, o cristão, ele precisa confiar em Deus. O cristão precisa dormir acreditando que no outro dia o problema vai ser resolvido. Isso é confiar em Deus. No capítulo 1, versículo 12, o profeta Jeremias escreve que o Senhor responde para ele. E a resposta de Deus para Jeremias é: eu velo pela minha palavra para cumprir. A palavra velar para cumprir nesse texto no original, ele trata-se de apressar em fazer ou tomar cuidado para que realmente aconteça. Então Deus, quando ele decreta alguma coisa, ele tem uma palavra e a gente precisa esperar ela se cumprir. Vou dizer uma coisa: nós fazemos uma visita, qualquer um dos irmãos pode visitar alguém. É um casal que está em pé de guerra, é um problema com o filho, é um problema de doença, e aí a gente lança uma palavra naquela casa. Só que a gente vira as costas, a pessoa quer que a gente saia de lá e deixe o problema resolvido. Pastor não tem poder para resolver problema na casa de ninguém. Você sabe como esse problema vai ser resolvido? A gente lança a palavra e a decisão de acordo com a palavra lançada é que vai mudar os acontecimentos daquela casa. Eu vou chegar lá e vou dizer: respeita teu marido, respeita tua esposa, filho, obedeça. Eu lancei a palavra, eu dei o aconselhamento. Agora a decisão que vai ser tomada por quem ouviu é que vai fazer o céu decidir se esse quadro muda ou não. Porque eu já tratei de casos, meus irmãos, que as pessoas acham que o pastor vai lá e vira as costas. O problema acabou. A palavra de Deus, ela é lançada naquele lar. E o que as pessoas vão fazer com ela é que vai resultar na solução ou não. Deus, ele lança a palavra através de alguém e nós temos que decidir se a gente quer dar um passo para trás ou se a gente quer ficar batendo na mesma tecla. A responsabilidade. Então Deus, ele disse: eu velo, eu tenho responsabilidade com a minha palavra. E se a gente pegar o período aqui, irmãos, em que o Senhor fez essa promessa para Sara, até o período que se cumpriu, nós vamos ver que passou algum tempo. Isso não aconteceu da noite para o dia. Então a gente precisa esperar. O texto da Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará, irmão. Existem pessoas que têm uma mania de dizer assim: eu confio desconfiando. Com Deus não funciona. Com Deus ou nós confiamos, irmão, ou a gente vai fazer o que a gente quiser da vida. Nós precisamos confiar em Deus. A gente tem que confiar em Deus. Eu ouvi um testemunho de um pastor hoje, e ele me disse assim, a gente conversando, trocando experiências pastorais, e eu contei algumas coisas para ele, e ele me disse: pastor, eu passei uma prova tão grande um dia, eu recebi a minha plebenha, que é o pagamento pastoral de quem vive só da obra, chama esse nome, e ele disse: a minha esposa pagou todas as contas, nós sentamos para almoçar, sobrou R$117 para viver o resto do mês. Abastecer carro, fazer o que tinha que fazer, R$117. Aí antes de almoçar, ele disse que a esposa dele fez uma oração e disse assim: Senhor, eu te agradeço por ter conseguido pagar minhas contas em dias,
E agora eu quero pedir para o Senhor me ensinar a administrar esses R$ 117 para mim, meu esposo e minha filha viver mais o restante desse mês com esse dinheiro. Ô irmão, fala sério. Eu disse para ele, pastor, ela fez a oração para Deus ajudar ela a administrar R$ 117. Ele disse, foi. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, nós vivemos aquele mês. O que aconteceu eu não sei, mas não faltou nada em casa. Então a questão aqui é confiança. É confiança. A gente precisa chegar em casa, a gente não pode dormir brigado, porque um não tem dinheiro para pagar a conta do outro, só se estiver escondendo e mentindo, aí fica complicado, né? Porque eu vou falar o que Deus está mandando, amém? Porque tem relacionamento que um esconde o dinheiro, fala que não tem e deixa o cidadão ficar como caloteiro na praça. Isso não pode não. Mas quando realmente não tem, eu vou dizer alguma coisa para você. O Deus de amanhã é o Deus que te sustentou hoje e não te deixou ter falta de nada ontem, irmãos. Então a gente precisa ter essa confiança. E o Senhor, ele vem fazer o que ele tinha prometido para Sara e Abraão. Então nós vamos ver que Deus, ele concebeu Sara, deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus tinha dito. Quem determinou o tempo aqui, irmãos? Pronto. Vocês estão entendendo? A igreja não tem vontade própria. A partir do momento, a gente não gosta de fazer aquela declaração, irmãos, a Bíblia diz que eu tenho dono. O preço que me comprou não foi prata nem ouro, foi o sangue de Jesus Cristo. E a gente não fala isso de boca cheia. Quem tem dono não vai onde quer, a hora que quer. Quem tem dono não faz o que quer do jeito que quer. Quem tem dono não vive sem prestar conta e dar satisfação. Se eu tenho dono, eu presto contas para quem tem o domínio e o direito sobre a minha vida. Olha, tudo aconteceu no tempo determinado que Deus tinha dito. Não vai acontecer fora de época, irmão. As coisas relacionadas ao céu não é feito com jeitinho. Não se enrola no jornal e bota no forno para madurar a força. Quando Deus determina, vem no tamanho certo, vem na cor certa, vem na altura certa, do jeito certo e sem defeito nenhum, quando é de Deus. Olha, a Bíblia vai dizer então que Abraão, ele chamou o nome do seu filho Isaque, que lhe nascera, que Sara lhe dera. Então Abraão circuncidou, eu estou indo meio rápido aqui, irmãos, porque eu tenho um assunto aqui que nós não podemos deixar de falar. Abraão, ele circuncidou o seu filho Isaque, quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. Coloca na tela para mim o capítulo 17, versículo 24 do Gênesis. Nós vamos ver aqui, irmãos, quando a pessoa anda na obediência de Deus, qual é o seu comportamento. Olha bem, então o capítulo 17 fala da aliança que Deus fez com Abraão. E nessa aliança, Abraão tinha a idade de 99 anos. Quando quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio, 25. Ismael, seu filho, era da idade de 13 anos quando foi circuncidado. Então observe aqui. Deus, ele fez uma aliança e Abraão tinha 99 anos. Ismael tinha 13 anos e a Bíblia diz que todos os servos da casa, nascidos na casa, e os que vieram para casa foram circuncidados também. Porque Abraão disse, para estar na minha casa, tem que estar na mesma sintonia que eu.
Não dá para estar na minha casa, eu clamo ao Deus do céu e alguém vai clamar a Baal. Abraão disse não. Vai ser do jeito. E aí, quando a gente volta aqui para o texto da Bíblia, a gente vê que aqui foi quando Deus determinou que fizesse. Então, quando Abraão recebe a bênção que Deus dá a Isaque, quando Isaque faz 8 anos, o que Abraão faz? Eu tenho um compromisso com Deus. Eu fui circuncidado, Ismael foi, e Isaque também vai ser. Sabe o que Abraão estava fazendo aqui, pastor Leandro? Ele estava dando uma lição para a geração de hoje. Aquela geração que sepulta o velho homem, mas questiona que o filho tem que ficar velho para decidir se quer ou não. Abraão estava dizendo, o pacto que eu fiz com Deus vai ser estabelecida dentro da minha casa. Vocês estão entendendo? Abraão estava dizendo, na minha casa, eu sustento ela e as coisas vão ser do jeito que eu digo que vai ser. Menino dentro de casa não vai bater o pé e fazer pirraça. Mandar nipar. Irmãos, hoje está um negócio feio no mundo. Os meninos estão mandando nem pai nem mãe. E os pais e a mãe acham bonito ser mandado por filhos. Eu nunca vi um negócio desse. A gente quer bênção para nossa casa. Então faça com que a bênção chegue. Quando ficar maior de idade, aí a conversa é outra. Cada um que escape pela sua própria vida. Porque Abraão falou, eu vou fazer o que Deus determinou. Eu vou fazer. E aí a gente vai ver aqui, então, que a Bíblia vai dizer que Abraão ele tinha 100 anos quando nasceu Isaque. E Sara, ela disse o seguinte, Deus me fez sorrir, e todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Sara estava dizendo, as pessoas vão se alegrar com a minha alegria. As pessoas vão ver que eu estou feliz e vão ficar felizes comigo também. Irmãos, isso não está acontecendo hoje. Hoje acontece do lado de fora, mas acontece também do lado de dentro. Tem pessoas que se vê o seu crescimento, começa a falar coisa por aí. Tem pessoa que não vai, porque está olhando para você, que se tirar o olho de você e olhar para o que está fazendo, ela vai também. Então a gente vive um momento na humanidade que a pessoa chora no velório se você enterrar alguém. Mas quando você está prosperando, está feliz e está alegre, a pessoa não se alegra com você. É um negócio terrível. É uma inversão dos valores. O que está acontecendo com o ser humano? O ser humano não tem mais paciência para nada. Eu estava vindo para a igreja e eu fui buscar a irmã Dulce, eu parei numa esquina e um carro não sabia se ia para lá, se vinha para cá, e não dava seta nada. Aí eu passei do lado e balancei a cabeça assim, o camarada gritou lá dentro, para de balançar a cabeça, e me falou um palavrão ainda para mim. Não sabe nem se eu estava balançando a cabeça por algum motivo dentro do carro com a minha esposa, com a minha cunhada. Aí eu continuei indo embora e falei, Jesus, tem misericórdia, irmão. Então, Sara, ela disse, essas pessoas vão rir comigo. A Bíblia diz o seguinte, no Salmo 126, no versículo 2, que o crente, a boca dele tem que se encher de riso, irmão. Eu vou falar mais uma vez, eu não gosto de ver crente de cara feia dentro do culto. Se não gostar do que eu estou falando, eu sinto muito, eu não gosto. A gente pode chorar, a gente pode demonstrar tristeza, mas cara feia, carrancuda não, irmão. Você pode chorar,
Você pode ficar com o semblante abatido de tristeza por algum motivo, mas cara feia dentro da igreja. Aquela cara de quem comeu e não gostou, aqui não é lugar disso não. Casa do Senhor não. Olha, coloca lá no 126:2, a Bíblia diz que a boca do crente tem que encher de riso, irmão. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. A gente tem que chegar na casa de Deus, irmãos, sorrindo. Tá doendo? Tá, mas eu estou sorrindo. E a boca de cântico. E a gente tem que dizer: por que você está feliz, passando dificuldade? E alguém responde: porque grandes coisas fez o Senhor por mim, e é por isso que eu estou alegre aqui hoje. A gente só pensa no dia, o dia não está bom hoje, eu vou ficar aí desse jeito, estou nem aí com quem não gosta. Rapaz, olha para a tua vida, tudo que você já passou, todo o livramento que Deus já te deu. A gente precisa ter alegria na casa do Senhor, irmão. Aqui não é lugar de ficar com cara de quem comeu e não gostou, não. Se tem problema com alguém, vai e resolva. Nós temos que estar alegres, nós estamos na casa do Senhor. Sara disse: vão se alegrar comigo. Vão se alegrar. E posso dizer uma coisa para vocês aqui? Diga amém. Ó, você devia se alegrar com Sara. Porque só tem a linhagem de Israel, de onde surgiu o Cristo teu Salvador. Porque Isaac nasceu. Se Sara não tivesse dado à luz, não tinha nascido Jacó, que virou Israel, não tinha 12 tribos, não tinha Judá, não tinha Efraim, não tinha Manassés, não tinha Leão da tribo de Judá. É por isso que Sara disse: eles vão sorrir comigo. Então sorria com Sara. Jesus nasceu. Mas se a vitória não for minha, eu não tenho por que me alegrar. Calma aí, um dia chega a tua vez. Você parou para pensar que a prosperidade, o sucesso de Isaac, os acontecimentos relacionados à promessa, só começou a acontecer depois que o plano B saiu da vida de Abraão? Vocês estão entendendo? Então nós vamos ver Sara dizendo: eles vão rir comigo. E nós devemos rir com Sara aqui dessa noite, porque ela tinha 99 anos. E ela tinha 100 anos, na verdade, quando nasceu. Então nós vamos observar aqui, esse versículo 7 aqui, é um versículo 7 e 8 que eu parei muito para estudar aqui hoje. E eu gastei um tempo de qualidade estudando isso aqui, irmãos. De qualidade. Porque estudar a Bíblia é tempo de qualidade, irmãos. É mais tempo de qualidade do que até comer churrasco. Estuda a Bíblia é tempo de qualidade, muda a vida do crente. Agora observe isso aqui. Disse Sara, foi Sara que disse isso, tá? Quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos? Porque lhe dei um filho na sua velhice. Irmãos, vocês sabem, na possibilidade da ciência humana, até quantos anos uma mulher, ela produz o leite materno, vocês sabem? Vocês sabem que a menopausa feminina, ela tem um período dos 45 aos 55 anos de idade, para que ela chegue na vida da mulher.
E, clinicamente falando, os 51 anos de idade é a idade que a maioria delas atinge a menopausa. Existe algumas com menopausa precoce, que acontece com anos anteriores. Porém, quando a menopausa chega até os 55 anos de idade, existe duas coisas no corpo da mulher que para de ser produzido. E eu fiz questão de estudar e vou falar o nome para vocês aqui. Amém? Olha bem, após a menopausa, que ocorre décadas antes dos 100 anos, o corpo para de produzir os hormônios necessários para a lactação natural. Então veja bem, décadas antes dos 100 anos da mulher, o corpo feminino para de produzir 2 tipos de hormônio. E esses hormônios chamam prolactina e ocitocina. São os hormônios que facilitam a gestação e a produção do leite materno. Então, a mulher entrou no estado da menopausa, até os 55 anos, vai que passa um pouquinho, o corpo dela para de produzir. Ela não vai produzir, clinicamente falando, o leite materno. E a Bíblia está dizendo aqui que Sara tinha 100 anos de idade e dava de mamar para Isaac. Vocês estão entendendo o que é o plano de Deus? Vocês observaram a diferença do plano de Deus para o plano do homem? Esse é o Deus que abre porta onde não tem. Você já imaginou? Um lugar não existe porta e Deus abriu uma porta. É por isso que Deus, Ele trabalhou na genética, no corpo humano da Sara, e fez com que o seu corpo produzisse o alimento para Ismael, o que cientificamente e clinicamente falando não seria possível. Mas nós não estamos falando de Baal, nós não estamos falando de Buda, Maomé, nós não estamos falando de Alá, nós estamos falando do Deus de Abraão. O Deus de Abraão é um Deus que promete coisas grandes e cumpre. O Deus de Abraão é o Deus que confunde as pessoas, que Deus opera no inoperável pela humanidade. Então nós vemos aqui, a Bíblia ela leva tão a sério essa questão do amamentamento, do amamentar, que Isaías, no capítulo 49, o versículo 15, ele faz uma menção, ele faz uma referência. E Isaías, por ser um profeta messiânico, ele está trazendo palavras de Deus na profecia. E Isaías, ele diz, uma mulher que amamenta pode esquecer do seu filho? Uma mulher pode esquecer do filho que amamenta? Essa versão aí está diferenciada, viu? Na nossa versão está escrito o seguinte: pode uma mulher esquecer de um filho que amamenta? Sabe por que Deus ele usa esse texto, esquecer de um filho que amamenta? Sabe qual é o motivo? Eu já falei isso algumas vezes, as mães que têm filho, não tem, aqui só tem a nossa irmã Bianca amamentando, né, por enquanto, é isso? A Betânia ainda amamenta. Vocês que amamentam, eu nunca amamentei porque eu não sou mulher, mas o que eu escuto falar por aí é que o leite, ele forma no seio materno, é isso? E se a criança não amamentar, o que acontece? Ele dói. O leite empedra. Eu conheci a minha irmã, minha filha, elas tomavam banho passando pente no seio. Não sei o que é isso, é simpatia, o que era, mas diz que era para desempedrar, né?
E quando a criança mama bastante, que é com esse tamanho das coxas do Arthur, eu acho que não deve sobrar leite para empedrar. O bichinho, né? Chega junto mesmo, não tem, vai com fé e vontade. Louvado seja Deus por isso, né? Mas tem criança que tem mais dificuldade, o leite fica no seio materno. E as mães fazem uns negócios lá, e tem umas que usa compressa, não sei se é de água quente, de água fria, para não sentir dor, não é isso, Selma? É isso? Pois é, a Selma amamentou. E aí Deus, ele faz assim, eu vou usar um termo que toda mãe vai saber, e as pessoas vão saber, e quando Deus diz, uma mãe que amamenta não esquece do filho, irmão, porque vira e mexe, o menino está lá mordendo o bico dela, né? Está ali e toda hora está grudando, está puxando a barra da saia, está puxando a calça, eu quero mamar. E Deus ele está dizendo, está vendo? Não dá para esquecer de uma criança que amamenta. Aí Deus dele diz assim, eu também não esqueço de vocês. Além de, o termo amamentar na Bíblia, nós vamos ver nesse versículo seguinte aqui, que a Bíblia então vai dizer o quê? Que o menino cresceu, ele foi desmamado. Olha um negócio interessante aqui. Deus ele operou de uma forma tão milagrosa, irmãos, na vida de Sara, que o leite não acabou, o menino foi desmamado, porque já estava bom. Você está entendendo? A Bíblia não está dizendo que o leite acabou, não. Está dizendo que desmamaram o menino. Quer dizer o seguinte, Deus proveu na velhice dela o que era improvável, a abundância, irmão. Isso é coisa para a igreja se alegrar, é coisa que Deus faz. Olha, quando o menino foi desmamado, Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaac foi desmamado. Abraão tinha 2 motivos para fazer um banquete. Sabe qual era o primeiro? O primeiro motivo é, Deus, ele proveu o alimento materno para o seu filho. Porque Sara não tinha condições pela sua idade. O segundo motivo, depois que desmama Isaac, era o fato de a maior taxa de mortalidade infantil naquele período era durante o amamentamento materno. Enquanto a criança não desmamava, ela era observada com risco de vida. A maioria das crianças morriam naquele período, enquanto as mães estavam amamentando. Quando uma criança vencia essa parte do amamentamento, então era motivo de festa e motivo de alegria. E Abraão disse, Deus, ele cuidou da vida de Isaac, ele não morreu como outras crianças, ele terminou a alimentação materna, e eu vou fazer uma festa porque eu estou feliz com o que Deus tem feito. Nós temos que nos alegrar com o que Deus faz. Tem pessoas que veem as coisas que Deus faz como coisa simples. Mas não é simples o que Deus faz. Você parou para pensar que a gente parece que só dá crédito que Deus está operando, se vê coisas sobrenaturais acontecendo, parece que a igreja, ela não se satisfaz com o que Deus quer dar para ela. A gente fica buscando coisas diferentes. E a gente vê vídeos e a gente fala, nossa, e aí de vez em quando alguém manda um vídeo para mim, pastor, olha aqui, será que daria certo? Eu já digo, não mexa com isso não. A gente trabalha na orientação do Espírito Santo de Deus, nós não trazemos cópia, imitação do que estão fazendo lá fora. A única cópia que tem em outros lugares e vai ter aqui também é o exemplar da Bíblia Sagrada. Fora disso não, o que eles fazem, nós andamos pela fé em Jesus Cristo ainda. A gente ainda anda pela fé. Olha, o Senhor, ele disse, Abraão, ele faz um banquete e ele se alegra. Vocês viram que Abraão, quando não era altar, era banquete, irmão? Abraão era alguém ocupado. Abraão mostra para a gente que a gente não deve viver do altar dos outros.
Abraão mostra para a gente que de vez em quando a gente tem que fazer uma graça também, não é só viver de banquete dos outros. Não é? E aí, nós temos uma situação aqui agora. Porque Sara, ela viu Ismael, e quando ela olha para Ismael, ela diz assim: Ismael está zombando. Ele zomba de Isaac, ele está zombando do meu filho, e eu preciso resolver isso. Aí agora, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês sabem me dizer porque quem tinha que resolver era Sara e não Abraão? Por quê? Porque foi ela que criou o plano B. Então, deixa eu dizer uma coisa aqui. Se tiver algum plano B precisando ser resolvido e quem criou foi você, não joga nas costas do coitado do marido, não. E se tiver o marido que criou, não joga nas costas da mulher também, não. Resolva o plano que você criou pela sua própria conta. Porque existe casal que um vai lá e faz, toma decisão, faz por conta própria, e quando dá errado, ele já chega na mulher e diz assim: ó, nós temos um problema para resolver, mas espera aí. Por que nós? Por que nós? Não é? Então veja bem, Sara, ela disse que ele zombava, e Abraão, e ela disse o seguinte: manda embora a serva, o seu filho, porque o filho dela não vai herdar com o meu filho Isaque. Mas espera aí, quantos anos Ismael tinha, gente? 13. Mas por que durante esses 13 anos Sara não tomou essa providência? Porque ela estava naquele pensamento: não tem tu, vai tu mesmo. Mas quando o plano original chega, ela disse: isso aqui não me serve mais. E a gente precisa tomar muito cuidado. Porque às vezes a gente traz pessoas para perto, porque quem a gente quer não está. E depois chega aquele que a gente quer, não desfaça de quem tem andado com você durante esses 13 anos. Não desfaça. Ela disse: ele não vai herdar com meu filho. Só que Abraão, ele tinha um pensamento diferente, irmãos. Porque a Bíblia está dizendo que essa palavra foi mal aos olhos de Abraão. Abraão não gostou disso. Sabe por que Abraão não gostou disso? Porque a Bíblia diz que Abraão creu em Deus, e isto lhe foi imputado por justiça. Isso está lá em Romanos 4:3. O que é? Que diremos, pois, de Abraão? Coloca lá, Romanos 4:3. Pois que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, isso lhe foi imputado por justiça. Então vamos lá. Justiça é obra de quem? De quem é justo ou de quem é ímpio? Justo. Então Abraão, ele creu em Deus, e foi a primeira vez na Bíblia que a fé e a justiça andaram juntos. Isso aconteceu quando Abraão edifica um altar ao Senhor, depois do encontro com Melquisedeque. Tá? Então Abraão, ele não gostou, foi mal aos seus olhos, porque ele era um homem justo. Tá? A Bíblia está dizendo que Abraão, ele não gostou, por quê? Por causa de seu filho. Então Abraão, ele tinha uma estima, um carinho por Ismael. Afinal, tinha o seu sangue, tinha o seu amor, porque Abraão viu crescer ali. Mas agora
a mulher quer que mande embora. E quem vai tomar essa decisão agora? Abraão ou Sara? Deus, irmão. Vocês pararam para pensar? Se a decisão fica na mão de Sara, ele ia arrumar um problema para Abraão. E se a decisão fica na mão de Abraão, Abraão ia arrumar um problema com Sara. Então Deus, ele entra para resolver essa situação. Vocês pararam para pensar que tudo que a gente resolve com Deus envolvido, a solução é melhor? Eu tenho uma pessoa que eu considero demais da conta, e esse homem, ele é um pastor lá em Sertãozinho hoje, chama Osmar, e eu fui um dia tratar um assunto com o pastor Osmar, pedi um aconselhamento, ele pastoreava a minha vida aqui em Ribeirão Preto, e eu fiz a pergunta e ele disse assim para mim: eu vou te falar só uma coisa, meu filho. Chega na tua casa, coloque uma cadeira e senta e coloca outra de frente. E diz assim: Jesus, senta aqui e me ajuda a resolver isso. E tenta decidir o que você faria se Jesus estivesse decidindo por você. Você parou para pensar como o ser humano ia ser melhor? Se puxar uma cadeira e dizer: Jesus, senta, eu não vou te ver, mas eu sei que o Senhor está presente. E se o Senhor fosse tomar essa decisão, como o Senhor tomaria? Porque no fundo, a gente decide as coisas sabendo que está errado. No fundo, a gente faz por pirraça, porque não quer dar um passo para trás, porque não quer ceder, e bate boca, discute, mas quando vira as costas sabe: eu não devia ter feito isso. E se a gente chamar Jesus e falar: Senhor, tem duas portas aqui, por qual o Senhor entraria? Eu te garanto que você não vai errar. Senhor, tem dois caminhos aqui, por qual o Senhor seguiria? Eu te garanto que você não vai entrar no caminho errado. Vocês estão me entendendo? Então isso quer dizer que no fundo, nós sabemos o que está certo, irmão. A gente sabe o que está certo. Então, o texto vai dizer que Deus, ele diz alguma coisa para Abraão agora. Deus, ele diz: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço, acerca da tua serva, em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente. Então Deus, ele está dizendo agora, chegou a hora de substituir o plano B pelo plano A. Deus, ele estava dizendo: não precisa se preocupar, faça o que tem que ser feito. E aí, o que você faria numa situação dessa agora? Eu já crio faz 13 anos, e agora? O tal do apego humano. O apego humano impede pessoas de crescerem na fé. Vocês sabem disso? Porque Deus, ele dá uma resposta para Abraão, ele diz assim, ó: mas também o teu filho dessa serva, eu farei uma nação, porque é tua semente. Sabe o que Deus estava falando? Deixa ele ir, que eu vou cuidar lá onde ele está, porque o lugar dele não é aqui. E tem muitos cristãos, muitos obreiros, muito ministério que perdem o seu chamado porque não quer deixar ir o que Deus não quer que fica. É o apego humano. Deus está dizendo: deixa aí. E alguém está dizendo: não vai, eu quero que fique. A gente às vezes não deixa ir porque acha que perto da gente vai estar melhor. Irmãos, tem pessoas que se sair de perto da gente vai ter um crescimento que vai deixar a gente de boca aberta.
Tem pessoas que não crescem, ninguém cresce, árvore não cresce onde tem outra enraizada. Só que tudo tem o tempo para mudança de estação e de plantio. Não é porque a árvore não cresce onde está outra enraizada, que você vai chegar em casa e meter a enxada e tirar ela de lá. Tem tempo para tirar, senão a raiz morre. E esse tempo aqui foi decidido. Então vocês observam que não foi Sara e não foi Abraão que decidiu? Quem decidiu o tempo? Foi Deus que decidiu o tempo. Então, irmãos, a gente tem que tomar cuidado. Eu de vez em quando vejo umas pessoas na rede social dizendo assim: hoje está encerrando um ciclo aqui para iniciar outro ciclo lá. Aí, pastor Leandro, é pessoas que a gente conhece que já encerrou 5, 6 ciclos, 5, 6 ministérios diferentes. Eu não entendo como isso funciona. A minha cabecinha não entende isso. Não entende. Eu não entendo isso. Esse negócio de ciclo de idade e de emprego e daqui, eu fico quieto, irmão. Mas esse negócio de o meu tempo aqui já deu, eu vou ajudar, eu não sei. Sei não. Eu, na minha mente, a pessoa que tem esse pensamento é porque ela quer fazer o que não está liberado para fazer ainda e acha que na outra terra vai poder fazer. A decisão quem dá é Deus, irmãos. A gente precisa saber que tem hora que tem que falar, pode ir, vai com Deus. Isso é com filho. Isso, pastor, é com membro. Isso vai acontecer um dia com obreiro. E a gente precisa saber que Deus precisa levantar pessoas. E que nem todo mundo vai viver o mesmo tempo no mesmo lugar. Mas a gente tem que tomar cuidado. A gente não decide porque não está satisfeito com o porteiro. Eu não aguento olhar mais para aquele porteiro ali de terno preto coçando o olho, porque ele coça o olho. Eu não gosto que coça o olho. Eu não aguento mais olhar para aquela obreira lá na porta, porque ela usa uma camisa amarela e eu não gosto do amarelo. Essa decisão está sendo minha. Irmãos, eu já tomei decisões na minha vida, nunca deu certo. Mas pensa numa mudança radical que a minha vida deu, quando eu comecei a dizer: Senhor, tu sabes, é o Senhor que sabe, é o Senhor que decide. Eu vou dormir hoje, amanhã, se eu não acordar, é o Senhor que decide. Se eu acordar, se eu vou ter emprego, é o Senhor que decide. Se eu vou ter saúde, é o Senhor que decide. Se vai ter comida no meu prato, é o Senhor que decide. Então, se as decisões principais da nossa vida estão na mão de Deus, por que eu vou querer decidir coisas pequenas? Fala para mim. Porque essas coisas que a gente decide é pequeno. Grande é decidir se o fôlego de vida continua no dia seguinte. E isso não cabe a nós. Deus, ele disse: fica tranquilo, Abraão, deixa aí. Então, a gente vai ver aqui que Abraão se levanta pela manhã, de madrugada, ele toma o pão, um odre de água e dá para Agar, pondo sobre seu ombro, e lhe deu também o menino, despediu e ela foi andando errante no deserto de Berseba. Então, olha só. Abraão, ele despediu, certo? Mas ele não despediu de mãos vazias. Você está entendendo o segredo disso aqui? Aí alguém vai dizer assim: peraí, mas é o filho que está indo. E Abraão, ele pega só um pão ou um pouco de pão e só um odre de água. Aí a gente tem um negócio agora que o Espírito de Deus revela no meu coração aqui agora. Abraão estava mostrando que os primeiros passos ele ia cuidar. E dali para frente era Ismael e Deus.
Porque tem hora que a gente tira a mão, a pessoa não quer andar. A pessoa não quer andar. Ontem a Alice estava chorando dentro do carrinho, a gente foi fazer caminhada lá no Tajobim, a Alice estava chorando. Aí o pastor Daniel falou, eu vou tirar ela que ela quer andar. E a bichinha estava com um tênisinho no pé, parecendo um atleta. E aí, tirou do carrinho, botou no chão, aí ela chorou mais ainda. E aí ele foi pegar ela empurrou ele e virou para mim e fez assim com o bracinho. Eu peguei ela foi quietinha o tempo todo. Ela não queria andar. Mas só estou dizendo, é decisão de querer ou não querer andar. O que eu quero dizer é que Abraão estava mostrando, olha, os primeiros passos vai estar sobre o cuidado do teu pai. Mas quando acabar isso aqui, você vai ter que aprender a confiar. Sabe aquele Deus que eu saía das dificuldades, edificava o altar, sacrificava e adorava Ele? Você sabe, Isaac? A hora que terminar isso aqui é você e ele. Abraão estava dizendo, você vai ter que aprender a confiar em Deus, meu filho. E a gente às vezes cresce, nasce barba, bigode debaixo da venta, né? E a gente não quer soltar a mão. Tem hora que nós temos que soltar a mão e temos que andar confiando em Deus. Eu conheço pessoas que não conseguem soltar a mão de pastor. A liderança transfere o pastor, 15, 20 membros vai atrás dele na outra congregação. Que vergonha, crente no pastor, não está crente em Jesus não, porque o pastor vai, Jesus fica, o pastor morre, Jesus fica, o pastor muda de cidade, Jesus ele fica, porque o cuidado de Jesus é com a igreja. Então, Abraão ele estava fazendo o quê? Você vai, eu vou te mostrar o caminho. Você precisa na sua caminhada de pão e de água. A água mata a tua sede e o pão sustenta a tua carne. Só que depois você vai dar o teu se virar aí. Então a gente vai ver que, consumida a água, quando a água acaba, lançou o menino debaixo de uma das árvores. Agora, eu vou correr aqui porque só tem 5 minutos. Esse papel de Agar aqui foi um papel feio. Sabe? Foi um papel feio, porque ela deixou o menino e distanciou para não ver o menino morrer. Mas espera aí. O que ela aprendeu enquanto esteve na casa de Abraão? Gente. E tem crente nas igrejas por aí, aqui não tem não, mas por aí tem. Crente nas igrejas com o espírito de Agar. Sabe qual é o espírito de Agar? Fica dentro da casa. Vê Deus abrir a madre de uma mulher de 100 anos. Vê Deus operar maravilhas e quando sai não acredita que Deus pode continuar fazendo. Isso é espírito de Agar. A gente pode um dia ir para outra cidade, ir para outra igreja, ir para outro lugar, mas o Jesus que está sendo pregado aqui nessa noite, em qualquer lugar do continente, dos continentes do mundo todo, Ele continua sendo o mesmo. Vocês estão achando que Jesus vai mudar se eu mudar de igreja? Ou eu mudo, ou nada muda. Ou eu tomo uma decisão para as coisas darem certo, ou vai continuar sempre dando tudo errado. Aí, ela faz isso, e aí a Bíblia vai dizer que é interessante que ela sentou, levantou a sua voz e chorou. Mas Deus não ouviu a voz dela. Sabe quem Deus ouviu? O choro do menino. Deus ouviu o choro do menino. Então não importa o deserto, não importa o que está faltando, Deus ele quer ouvir a sua voz, irmão. O crente, se ele não tiver um particular com Deus, a vida dele não vai mudar, gente. Eu estou aqui lançando uma palavra de ensinamento para a igreja.
Mas a assinatura do contrato não é por procuração para o pastor, é você e Deus. Nós estamos mostrando o rumo. Aí, vou para finalizar aqui, Deus ouviu a voz do menino, Deus enviou o anjo do céu, e o anjo diz: não temas, porque Deus ouviu o rapaz desde o lugar onde está. Irmão, Deus ouviu ele aonde? Agar não precisou bater na porta do anjo. O menino não precisou sair batendo na porta do anjo. Onde ele estava, Deus ouviu a sua voz. Então, a palavra nessa noite é: confia em Deus. Espere o tempo que Deus determinou. Se você criar um plano B, pode demorar alguns anos para que o plano A se concretize. Então foram 13 anos de Ismael para depois chegar o filho da promessa, que é Isaque, na casa de Abraão. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Hoje nós vamos ter o bolo do